Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV. Neste programa, assistiremos o depoimento do Dr. Rogério Rocco, ex-superintendente do IBAMA no estado do Rio de Janeiro. O Dr. Rogério Rocco ficou no cargo no período de 3 anos e pôde constatar o quanto é difícil ser um servidor público honesto, cumpridor do seu papel no estado do Rio de Janeiro. O depoimento do Dr. Rogério Rocco ocorreu em audiência pública realizada na Câmara de Vereadores do estado do Rio de Janeiro em 2 de nove de 2011. Assista agora na Rede Ambiente TV. Rogério Rocco, do Instituto Chico Mendes. Bom dia a todos e a todas presentes. Quero iniciar fazendo uma saudação ao vereador Dr. Edson da Creatinina pela iniciativa de promover essa audiência pública, essa discussão. A questão da pesca é fundamental, tem que ser discutida. Parabéns, então, por trazer essa discussão aqui para essa casa. Parabéns aos membros da mesa e a todos presentes. Eu quero, vereador, dar um depoimento pessoal, porque eu sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, sou analista ambiental de carreira, concursado, mas eu não exerço hoje função de direção no Instituto. Mas fui superintendente do IBAMA aqui do Rio de Janeiro durante pouco mais de 3 anos e fui coordenador regional do Instituto Chico Mendes. E durante esse período eu tive muita experiência com a questão da pesca, aprendi bastante, porque, assim como o senhor falou, eu não conheço da pesca, não estudei a pesca, nunca pratiquei a pesca, e então, para mim, encarar essa situação à frente do IBAMA foi muito difícil. E começou muito difícil. Meu primeiro contato com a atividade de pesca aqui foi na 2ª Conferência Estadual de Pesca, que eu fui representando o IBAMA e não sabia o que eu ia fazer lá, o que eu ia dizer. Eu tinha acabado de chegar no IBAMA, estava 2 semanas do IBAMA, e quando eu cheguei no evento, quando anunciaram minha presença, eu tomei uma vaia sonora de todos os participantes, e quando fui falar, tive que aguardar lá alguns minutos de vaia. E a vaia não era para mim, evidente, a vaia era para o IBAMA, e aí ali eu já aprendi uma coisa, que o IBAMA não estava trabalhando bem com a pesca no Rio de Janeiro, e procurei, portanto, abrir as portas do IBAMA para entender o que faltou, o que faltava e como a gente podia melhorar essa relação. Mas eu quero dar o testemunho pessoal, e não falar em nome das instituições, desse período, para reforçar o que foi dito aqui por vários pescadores, de que a pesca, de que o pescador é uma espécie que está em grave ameaça de extinção. Agora, a sociedade não reage porque, na verdade, não está faltando peixe na mesa das pessoas. Mas o que a gente não consegue enxergar quando está fora e quando está distante é que o pescador artesanal, a pesca artesanal está desaparecendo e cada vez mais abrindo espaço para a pesca industrial. E, portanto, essas pessoas que nasceram e foram criadas com a pesca e que são muito bem habilitados para ela, estão perdendo espaço na sociedade e que não tem formação para trabalhar outras coisas, não tem vontade de trabalhar outras coisas, deveria estar trabalhando na pesca, mas de fato está sendo impedido. E eu acompanhei licenciamentos ambientais no IBAMA, não só os realizados pelo IBAMA, mas até mais os realizados pelo Estado, porque o IBAMA participava, se manifestava. E a questão da pesca, ela é, de fato, deixada de lado. Acompanhei o processo de instalação de dutos da Petrobras na Baía de Guanabara, criando, como o Magno falou, áreas de exclusão da pesca. Acompanhei, antes até de chegar ao IBAMA, como militante do movimento ambientalista, eu coordenei um estudo, um levantamento, não foi um estudo, um levantamento sobre as providências adotadas após o acidente da Petrobras em 2000 na Baía de Guanabara. E um acidente
não precisa ser só daquela dimensão, mas um acidente ambiental, quando acontece, um dano ambiental, quando acontece, a lei determina 3 níveis de responsabilização: a civil, a penal e a administrativa. Então, vou dar um breve relato do que a gente apurou nesse levantamento que os Verdes, Movimento de Ecologia Social, fizeram à época. No âmbito da responsabilidade penal pelo acidente, o Ministério Público indiciou 11 réus num processo criminal. A Petrobras, pessoa jurídica, e 10 pessoas da Petrobras, desde o presidente, passando por um diretor, superintendentes, gerentes, até o operador de dutos. No processo criminal, logo de cara, a Petrobras e o presidente da Petrobras foram absolvidos, sim, sumariamente, foram retirados da ação. A ação restou, então, para 9 pessoas. Alguns dirigentes, a maioria dirigentes, o único trabalhador era o operador de dutos. E, lamentavelmente, o único punido criminalmente pelo acidente da Baía de Guanabara foi o operador de dutos. Todos os outros foram absolvidos, alguns com fundamento, outros por prescrição, que é quando a justiça não age dentro de um tempo e aquela pessoa, mesmo tendo cometido um crime, é absolvida porque o poder público não atuou com qualidade. Então, quem foi o único condenado criminalmente pelo acidente de 2000 foi o operador de dutos. Com relação à responsabilidade administrativa, a Petrobras pagou 3 multas ao IBAMA, que somaram 51 milhões e 50 mil reais. Foi a única vez que a Petrobras pagou multa. Ela não paga multas. E eu passei por dificuldades no IBAMA quando, por 2 ocasiões, registrei a Petrobras no cadastro de inadimplentes, exatamente por não pagar multas. E me chamaram de inconsequente, porque eu era dirigente de um órgão do governo e estava tratando com severidade uma empresa do governo. E esse registro no cadastro de inadimplentes impede a Petrobras de participar de processos de concessão de exploração de petróleo. Pode gerar um prejuízo grave. Mas no âmbito da responsabilidade administrativa, a única vez que a Petrobras pagou a multa, essa multa foi usada para investimentos na Baía de Guanabara. Cerca de 25 milhões foram distribuídos a municípios para investimentos em tratamento de resíduos sólidos, para diminuir ou eliminar o lançamento de chorume e rejeitos domiciliares na Baía de Guanabara, que é um dos graves problemas de contaminação. O único município que trabalhou direito com o dinheiro que recebeu foi Nova Iguaçu, que criou o Centro de Tratamento de Resíduos e que funciona, de fato, como um aterro sanitário. Os outros todos investimentos, isso tudo está presente em processos administrativos dentro do IBAMA, foram desviados ou jogados literalmente no lixo, com a compra de equipamentos que não foram sequer utilizados e que apodreceram em vários lixões. Então, grande parte do dinheiro da multa da Petrobras foi jogado no lixo, literalmente. Assim como o programa de despoluição da Baía de Guanabara, que recebeu empréstimos de mais de $1 bilhão e que teve estações de tratamento construídas que fizeram a festa de construtores, de empresas da construção civil, mas que fizeram estações de tratamento e não ligaram as redes de esgoto, como é o caso da estação de São Gonçalo, que foi inaugurada 3 vezes, mas que não trata esgoto nenhum, porque só inauguram a obra civil, não botam esgoto e continuam jogando esgoto e contaminando a Baía de Guanabara. E na parte civil, a parte civil é a obrigação que a Petrobras tem, independente da responsabilidade penal, independente do pagamento de multa, de ressarcir os danos provocados. E como o Alexandre falou, e eu falei isso numa ocasião, e eu me relacionava muito com a Petrobras quando estava no IBAMA, e eu falei uma vez numa entrevista no programa da Globo, que eu, como superintendente do IBAMA, como autoridade maior do IBAMA no Rio de Janeiro, eu desconhecia absolutamente qualquer ação da Petrobras relacionada à reparação dos danos que ela causou em 2000
a Baía de Guanabara. Eu não conheço. E eu fui criticado por um gerente da Petrobras que falou, a Petrobras fez investimentos. Eu falei para ele, olha, eu não disse que a Petrobras não fez. Eu só falei que eu, como autoridade da área ambiental, desconhecia que ela tivesse feito. E continuo desconhecendo, apesar dele ter dito para mim que fez. Se o IBAMA desconhece, e o IBAMA que aplicou a sanção à Petrobras, quem mais pode conhecer? Né? Se o pescador desconhece, o pescador não viu, está na Baía de Guanabara todo dia. O IBAMA não viu, quem viu o que a Petrobras fez para reparar esse dano? A gente, à frente do IBAMA, procurou abrir esse canal permanente com o pescador e, de fato, a gente conseguiu uma boa relação com o pescador e incorporar várias dessas críticas. Eu, no IBAMA, tive a oportunidade de embargar a Companhia Siderúrgica do Atlântico, a CSA, pelas violações que ela cometeu. Fui também advertido por membros do governo, por autoridades, porque é uma obra importante, uma obra gigantesca, um investimento muito grande, só que não agiu corretamente, como nenhum licenciamento hoje no Estado tem sido feito seguindo as regras legais. E eu sugeriria, então, vereador, que uma das funções que a Câmara pode ter para ajudar a esclarecer e confirmar algumas das afirmações dos pescadores é controlar um dos aspectos relacionados ao licenciamento ambiental, que é a imposição de condicionantes ao licenciamento, porque os órgãos fazem isso, os órgãos licenciadores, quando concedem a licença, estabelecem condicionantes, e por várias vezes nessas discussões, os órgãos licenciadores fecharam compromissos com os pescadores da imposição de condições para aquela empresa, para aquela atividade funcionar, e hoje não há nenhum controle absolutamente sobre o cumprimento de condicionantes dos licenciamentos feitos. Então, os pescadores ficam, de fato, só com o ônus das atividades, o bônus ele acaba não sendo dividido. Na criação do Monumento Natural das Ilhas Cagarras, a gente também foi levar essa proposta, foi criticado pelos pescadores do modelo que a gente queria criar de unidade, e nós fizemos a adaptação, fizemos o ajuste, e hoje o Monumento Natural não prejudica a pesca, é um aliado, e os pescadores estão dentro da estrutura. E para concluir, no caso do Comperj, citado pelo Alexandre, ali a gente, no papel que o IBAMA teve, junto com a APA Guapi, com a ESEC Guanabara, a gente conseguiu impor à Petrobras a proibição do uso dos rios para transporte de equipamentos, porque ela desejava levar os equipamentos e, com isso, ela ia ter que dragar rios e alterar as condições ambientais, então ela não vai poder passar dentro da área da APA Guapi. E também impedimos o uso de 3.000 hectares de área que está abaixo do Comperj, para que não houvesse uma impermeabilização excessiva do solo. Só que a gente determinou ali que fosse feito o estudo de alternativa locacional e a recuperação de rios, mas isso não aconteceu. Isso está nas condicionantes, mas não aconteceu. Então, para concluir, eu sugiro que a iniciativa que for tomada de criação de grupo de trabalho ou de uma comissão especial, ela apure nos licenciamentos ambientais as condicionantes relacionadas a atividades que possam beneficiar o pescador. E se a Petrobras, de fato, tem um mínimo de compromisso, se ela quer ter um mínimo de compromisso, a gente sabe que a Petrobras causa prejuízos à pesca, principalmente à pesca artesanal, e ela, de fato, não tem compromisso com o pescador e não se comprometeu, ou quando se compromete não cumpre. Eu sugeriria que o vereador levasse uma proposta, já que a Petrobras hoje tem editais que são abertos anualmente para apoio a atividades culturais, com o programa Petrobras Cultural. Criou também o programa Petrobras Ambiental, que faz investimentos na área ambiental, porque ela é uma grande poluidora. O vereador poderia sugerir que a Petrobras abrisse um edital anual chamado Petrobras Pesca Artesanal, que fosse para investir anualmente recursos
para apoiar o pescador artesanal, que é o grande prejudicado pelas atividades. E aí discutir com os pescadores que linhas de financiamento seriam as mais adequadas para fortalecer a pesca, e não para botar mais uma vez dinheiro que hipoteticamente vai para a pesca, mas que o pescador acaba não vendo. Então é uma sugestão que eu deixo aqui para a comissão. Obrigado pela oportunidade, parabéns mais uma vez. Esse depoimento do Dr. Rogério Rocco, que acabamos de assistir, demonstra a farsa que existe no estado do Rio de Janeiro, que é produzida, propagada pelos supostos ou pseudos representantes da sociedade carioca. Empresas que se dizem sérias, que gastam verdadeiras fortunas em questões socioambientais, são amparadas por parlamentares e servidores públicos inescrupulosos que estão a serviço não da sociedade, mas do capital especulativo e de pessoas que sugam todo o ambiente natural do estado do Rio de Janeiro. A todos os anos, nós vemos o ambiente sendo lapidado, os acidentes acontecendo, pessoas morrendo, e os discursos continuam sendo sempre os mesmos. E recursos saem, mas não vemos resultado. Qual o resultado de todo o investimento da Petrobras em relação às questões socioambientais? O que reverteu no processo? O que vemos é que o recurso sai, as notas fiscais são apresentadas, mas os resultados de transformação, esse ninguém quer saber. Se transformou ou não é um pequeno detalhe. A ideia é sair o dinheiro e entrar a nota fiscal. O resto não importa. A Baía de Guanabara hoje existem apenas 10% para a pesca artesanal. A atividade de pesca artesanal foi totalmente destruída na Baía de Guanabara por uma empresa que se diz séria e que gasta e que investe verdadeiras fortunas para resolver problemas socioambientais no estado do Rio de Janeiro. E quando esta provoca um dano, ela é amparada por servidores e parlamentares também inescrupulosos que não estão a serviço da população, e sim a serviço daqueles que utilizam os recursos naturais do estado do Rio de Janeiro para ganhar dinheiro, muito dinheiro, diga-se de passagem. Fica aí a pergunta: aonde estão os cidadãos cariocas sérios e responsáveis? O que estes estão fazendo? Saudações socioambientais e até a próxima.